dia a todos. Estamos dando início a mais um Clube do Artigo. Nessa semana, tema do artigo é avaliando a paralisia diafragmática após cirurgia cardíaca pediátrica e o papel da aplicatura na melhoria dos resultados. Insights a partir de uma experiência de um centro único. Eu sou a Thaís Castro Dalla Libera, R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação tem como parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Então, esse é a capa do título do artigo. Ele foi publicado esse ano no Jornal Mundial de Cirurgia Cardíaca Pediátrica e foi elaborado por uma equipe de um hospital do Egito, tanto a parte cardiológica, né, cirurgia cardiológica, quanto pediátrica e intensiva da área. Então, a cirurgia cardíaca pediátrica, ela tem avançado tanto no diagnóstico das cardiopatias congênitas mais complexas, quanto no tratamento. Com isso, com esse avanço, tem aumentado, consequentemente, as complicações pós-operatórias. E uma das complicações que se tem mais resultado e impacto na evolução do paciente é a paralisia diafragmática. Então, a paralisia diafragmática ela pode acontecer secundário a alguns processos cirúrgicos, como a ressecção do timo, ressecção do pericárdio, dissecção traumática do nervo frênico e resfriamento do mediastino com o gelo. E ele pode ser tanto transitório quanto permanente. Ela pode causar sinais e sintomas clínicos sugestivos, como uma falha no desmame do suporte ventilatório, hipercapnia, atelectasias persistentes, dificuldade respiratória após a extubação e elevação diafragmática em radiografia de tórax. Porém, essa confirmação diagnóstica só é realizada através de uma ultrassonografia de tórax ou pela fluoroscopia de um raio-x durante a respiração espontânea para avaliar a movimentação do diafragma. Recém-nascidos e crianças pequenas são mais vulneráveis a essa complicação cirúrgica, pois têm o diafragma como responsável por uma melhor respiração, por manter a posição supina e mobilidade das estruturas mediastinais. Então, essa complicação ela é responsável por piorar a morbidade do paciente e por aumentar os custos hospitalares, uma vez que aumenta o tempo de internação. Então, estudos vêm mostrando que uma aplicatura precoce beneficia os pacientes por facilitar a extubação, reduzir o tempo de internação em leito de UTI, comparado com intervenções mais tardias que favorecem o risco de infecções pulmonares e maior risco de mortalidade. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência, os fatores de risco e o impacto da paralisia diafragmática e o efeito da aplicatura diafragmática, que é o procedimento cirúrgico para o tratamento, no tempo de ventilação mecânica, tempo de internação e morbidade. Então, a análise estatística do trabalho foi realizada através do uso do SPS versão 28 e os dados quantitativos foram aplicados em alguns testes estatísticos para a visualização e comparação dos dados, como o teste de Shapiro-Wilk, teste de Ben-Whitney, o exato de Fisher, e valores de P menor que 0,05 foram considerados significativos. Então, foi realizado um estudo no intervalo de tempo de janeiro de 2016 a dezembro de 2023, em que dos 2.331 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca pediátrica, 60 tiveram como complicação pós-cirúrgica a paralisia diafragmática e que foram submetidos ao procedimento cirúrgico de aplicatura. Isso representa 2,6% da amostra. Para a confirmação diagnóstica, foram utilizados como critérios a realização de um ultrassom confirmando essa paralisia e a realização da fluoroscopia, mostrando uma movimentação paradoxal do músculo do diafragma. Então, essa é uma imagem que eles colocam, né, no artigo, representando em A paralisia diafragmática, em que tem essa elevação da cúpula, e em B, após o procedimento de aplicatura. Como tratamento de escolha utilizado foi a realização da toracotomia lateral e a fixação do diafragma com suturas com fios não reabsorvíveis e foi feito um acompanhamento por 6 meses do pós-operatório dessas crianças. Então, como resultado, eles colocam como uma primeira tabela todas as cardiopatias congênitas que foram submetidas ao procedimento cirúrgico corretivo, que tiveram a paralisia diafragmática como uma das complicações.
Então, como já falado, a incidência foi de 2,6% dos pacientes e alguns procedimentos em específicos tiveram uma maior prevalência dessa complicação, que foi a tetralogia de Fallot, né, a cirurgia corretiva de tetralogia de Fallot, com 4% quatro pacientes representando 1,6% dos casos. A operação de Glenn bidirecional, que teve 10 dos 148 que foram submetidos, 10 tiveram essa complicação, representando 6,8%. Cirurgia de Blalock-Taussig, que teve 85% dos pacientes, 4 tiveram, com 4,7% de incidência. Reparação de truncos, também com uma incidência de 5,1%. Cirurgias corretivas do arco aórtico e cirurgias reparadoras do switch arterial ou inversão das grandes artérias. Então, desses pacientes, eles demonstraram, né, nessa tabela 2, a análise desses dados comparativos. Todos que estão evidenciados com um P em negrito foram aqueles que tiveram uma relevância significativa para o estudo. Então, a idade média dos pacientes que tiveram a complicação foi de 3 anos para aqueles que tiveram a paralisia diafragmática, então eram crianças menores. A maior prevalência no sexo masculino, com 57,5% dos casos. Eles tiveram uma idade mediana menor, como eu falei anteriormente, com um P menor de 0,15. O peso também foi menor no grupo com paralisia, então a média de peso foi de 4,2 quilos, em comparado com um grupo sem paralisia, que foi de 5,9 quilos. Também tiveram um tempo de internação total na UTI mais longas, com uma média de 21 dias, comparado com outros que tiveram 4 dias. E, da mesma forma, a internação hospitalar também foi maior, com uma mediana de 38 dias para aqueles com paralisia diafragmática, em comparação com 11 dias com aqueles que não tiveram a paralisia. Então, foi realizada também a aplicatura diafragmática esquerda, foi a mais prevalente, em 37 dos 60 pacientes, representando 61,7%, enquanto a aplicatura do diafragma direito foi de 38,3%. E entre os pacientes que necessitaram da aplicatura, foram submetidos ao procedimento precocemente em 33,3%, enquanto 66,7% foi realizada essa aplicatura mais tardiamente. Nessa outra tabela, eles evidenciaram tanto as horas de ventilação mecânica quanto o tempo de permanência na UTI em comparação com aqueles que não tiveram aplicatura. Então, as horas medianas daqueles que tiveram a paralisia e que foram submetidos à aplicatura diminuíram de 73 horas pré-aplicatura para 13 horas pós-aplicatura, e de média na UTI foi de 15 dias antes da aplicatura para 3 dias após a aplicatura. Então, como discussão, o artigo coloca que a paralisia diafragmática é uma complicação cirúrgica realizada a cirurgia cardíaca que pode influenciar na morbidade do paciente. Teve uma prevalência de 2,6%, que entra de acordo com outros estudos que mostram uma prevalência de 1,2% a 12,8%. Também pode se mostrar que está relacionado a um aumento no tempo total da internação hospitalar, sendo de 38 dias, comparado com 11 dias, e esses dados também são compatíveis com presentes em outros estudos que observam uma média de permanência de 18 dias naqueles sem a complicação, a 46 naqueles com a complicação da paralisia diafragmática. Então, como esse estudo mostrou apenas os casos em que foi necessária a intervenção cirúrgica, pode sugerir uma alteração na verdadeira incidência dessa complicação, em que algumas crianças não precisam ser submetidas ao procedimento cirúrgico para correção. Em que também ela acomete crianças mais novas, que tendem a ter sintomas mais graves, uma vez que dependem mais do diafragma para a realização dos movimentos respiratórios. Então, a ocorrência aumentada da paralisia, da aplicatura e paralisia à esquerda pode ser devido ao trajeto do nervo frênico.
esquerdo, em que após entrar no tórax posterior à artéria subclávia, ele vai descer lateralmente a artéria subclávia esquerda ao arco aórtico, ao átrio esquerdo e ao ventrículo esquerdo, antes de perfurar a cúpula hemidiafragmática esquerdas. E com isso, certos procedimentos mostraram uma incidência maior da paralisia diafragmática, em que são aquelas que ocorrem mais ao lado esquerdo, próximas ao lado esquerdo do coração. Então, mostrando que é uma complicação que depende da área em que está sendo realizada a cirurgia. Além disso, essas cirurgias de reparação, como o Glenn bidirecional, o Blaloktálcio, a correção de hipoplasia do arco, são realizadas em crianças mais novas. Então, consequentemente, por ser realizada em crianças mais novas, levam à complicação mais grave, que é a paralisia em crianças pequenas dependentes do músculo do diafragma para a realização da respiração. Então, o momento ideal para a realização da aplicatura ainda é controverso. Nesse estudo, ele favoreceu a intervenção precoce o mais rápido possível, por impactar na função respiratória e diminuição de complicações. Porém, outros centros preferem aguardar um período de espera de algumas semanas para avaliar se tem uma recuperação espontânea sem necessitar da intervenção cirúrgica. Porém, aguardar esse momento pode levar, né, a um maior tempo de ventilação mecânica, internações mais prolongadas no UTI, infecções respiratórias e uso de antibióticos prolongados. Então, como conclusão, ele coloca que a paralisia diafragmática é uma complicação notável após cirurgia cardíaca com fatores de risco identificáveis e que a aplicatura cirúrgica precoce é uma estratégia de tratamento definitiva, particularmente para bebês e crianças pequenas, reduzindo efetivamente o tempo de ventilação e o tempo de internação hospitalar. Essa é a referência do artigo. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista, pesquisador na FAMERP e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Então, hoje discutindo sobre o assunto apresentado pela doutora Thais e avaliação da paralisia diafragmática após cirurgia cardíaca pediátrica e o papel da aplicatura na evolução desses casos. Insights a partir de um centro de estudo único. Trabalho bastante recente, agora de 2025, numa revista de relevância, então teremos muito a captar da experiência desses autores. Como estamos começando turmas novas agora, eu vou aproveitar para comentar aspectos mais básicos da metodologia neste artigo. Então, tirando alguns tópicos presentes no abstrato, no resumo, nós vemos que tem várias informações que pode ser a forma que os autores apresentam. Então, na introdução, eles dizem que a paralisia diafragmática é uma complicação significante. Já vamos separar os termos significante diferentemente de significativo. É uma complicação significativa, porque ocorre frequentemente, mas não se deve usar o termo significante. Significante é sempre em relação a estudo estatístico. Então, por exemplo, se estamos numa reunião científica e estão presentes, por exemplo, 200 pessoas assistindo, então nós temos uma presença significativa, ou seja, significativo quer dizer grande quantidade. Mas se eu for comparar esses 200 pessoas presentes em uma reunião com 198 presentes na outra, não há diferença significativa. Desculpa, não há diferença, os dois têm presença significativa, mas não são estatisticamente significantes. Significante quer dizer diferença estatística. Significativo quer dizer grande quantidade. Então, a paralisia diafragmática é uma complicação significativa, porque ocorre muito frequentemente, mas não quer dizer que tenha diferença estatística. Não foi esse o objetivo do estudo. Segundo ponto, esse estudo retrospectivo. Ele insiste várias vezes em dizer que é um estudo retrospectivo. Vamos pensando aí se vocês concordam que seja realmente um estudo retrospectivo. Além do mais, no resumo, diz que o objetivo é avaliar a incidência, né? A Thais falou várias vezes o termo prevalência corretamente, então nós vamos ver que incidência é muito diferente de prevalência. Então, eles não estudaram incidência, estudaram prevalência.
Que mais? Fala que vai identificar fatores de risco. Ora, tudo que se fala em risco, você está fazendo estudo prospectivo. Não tem estudo retrospectivo, não faz risco, faz odds, faz chance, né? Então, está em um outro engano aí. E provando que o estudo é prospectivo, eles vão avaliar o impacto da aplicatura como estratégia definitiva de manejo, ou seja, eles vão ter que acompanhar os pacientes para ver se a aplicatura funcionou bem ou não. O erro deles chamarem de retrospectivo, isso é muito frequente, é que eles estudaram os pacientes de 2000, operados de 2016 a 2023. Como o trabalho foi publicado em 2025, eles consideram que o fato de rever prontuário, o estudo é retrospectivo. Não tem nada a ver rever prontuário e ser prospectivo ou retrospectivo. O que indica se o trabalho é retrospectivo é quando você parte de um efeito, ou já tem o efeito ocorrido, né? Por exemplo, aborte, a infecção, o sangramento, o tempo prolongado de internação, tudo isso, esse já é o efeito. Se você vai partir do efeito e vai buscar as causas que levaram a esse efeito, aí o estudo é retrospectivo. Mas quando você parte de uma causa e vai buscar um efeito, isso é prospectivo. O fato de ter sido feito no passado vai caracterizar o estudo como prospectivo histórico, como nós vamos ver. Então, não é um estudo retrospectivo. Outra coisa importante, ele cita bem no estudo que, e a maioria das vezes, trabalhou com medianas. Não pode confundir o median, que é mediana, com mean, que é médio, né? São coisas diferentes. A mediana é usado quando a distribuição não é gaussiana ou quando os números não são fracionários. Ele usou corretamente mediana, que era bem, a idade das crianças era bem avançada, né, desde dias até meses. E ele fala que a paralisia diafragmática foi identificada em 60 pacientes, ou seja, 2,6%. Isso realmente é prevalência. Eu vou mostrar mais para frente com mais detalhe. Mas aí, na sequência, ele erra, tá vendo? Fala que foi 60 pacientes, ou seja, 2,6%, mas com maior incidência de paralisia do lado esquerdo, em 37 pacientes. Incidência nunca é dada em porcentagem. Incidência é número de casos por uma população fixa por tempo. Tem que ter sempre três elementos na incidência. Quando é só porcentagem, é prevalência. Um dado interessante é que ele fala que a paralisia diafragmática foi mais frequentemente associada com essas doenças específicas, o Glenn, troca arterial e o shunt de Blake, e eu saliento o termo associada. Esse é o termo correto. Quando você não está estudando um risco específico, não pode dizer que houve correlação, foi causa e efeito. O termo associado é mais adequado. E lá no fim, na palavra-chave, ele volta a dizer estudo retrospectivo. Não é retrospectivo, como eu disse, porque no texto ele fala que os pacientes submetidos à aplicatura cirúrgica foram seguidos por 6 meses em clínica ambulatorial, né? Então, os pacientes estão sendo acompanhados. Houve uma causa, que é fazer a aplicatura, eles vão em busca de um efeito, que é ver se funcionou, se o paciente está bem, se a respiração está ok, etc. Juntando tudo, é um estudo quantitativo, tem vários números, porcentagens, avaliações estatísticas, é um estudo quantitativo, ele é de campo. Por que de campo e não laboratorial? Porque não está sendo feito no momento, né? Eles estão revisando prontuários de pacientes operados naquele período. Então, ele é um estudo de campo. Ele é longitudinal prospectivo, porque está indo de uma causa, fazer aplicatura, e vai em busca de um efeito, ver se a aplicatura foi eficaz ou não. E é histórico, porque vai do passado em busca do presente. Prospectivo contemporâneo vai do presente até o futuro. E a finalidade é de avaliação prognóstica. Então, resumidamente, é um estudo quantitativo de campo, longitudinal prospectivo histórico e para avaliação de prognóstico. A estatística está muito bem descrita. Ele fala que usou o Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk é um teste para você ver se a distribuição é gaussiana ou não gaussiana.
Quando é gaussiana, fazem estudos estatísticos paramétricos, por exemplo, o teste, mas no caso, como ele usou mediana, já dá para ver que não era gaussiana a distribuição. Os dados quantitativos foram sumarizados como média e desvio padrão, quando era o caso, ou medianas e variações. No caso, predominaram as medianas. As variáveis categóricas, ou seja, qualitativas, foram medidas como quantidade em números e porcentagem, corretamente. O tempo de ventilação mecânica e o tempo de permanência na UTI foram comparados antes e após a aplicatura, usando o teste de Wilcoxon. Está correto, o teste de Wilcoxon é para estudos pareados. E os dados quantitativos se usou o teste Mann-Whitney. O teste Mann-Whitney, ele compara a mediana de um grupo com a mediana do outro. Também está correto. As variáveis categóricas, ou seja, não numéricas, foram comparadas usando o teste Q-quadrado ou Fisher, também corretamente realizado. Então, o estudo estatístico está muito bem feito e sem críticas a isso. Então, vamos ver aqui mais detalhadamente. Ele explica lá que o estudo incluiu 2.331 pacientes, com uma mediana de idade de 7,2 meses. Então, variou de 2 dias a 7 anos. Tá vendo? Então, uma extensão muito grande, seguramente sem distribuição gaussiana. Por isso que usou mediana. A tabela que eles apresentam é mediana, mediana. O tempo de permanência em UTI, mediana. O tempo de internação hospitalar, mediana. Então, tudo porque ele passou pelo aquele teste Shapiro-Wilkes e mostrou que a distribuição não era gaussiana. Bom, vamos ver realmente o que está correto, que ele falou em prevalência e incidência. Então, ele diz que entre janeiro de 2016 e dezembro de 2023, foram avaliados 2.331 pacientes pediátricos submetidos à cirurgia por problema congênito. Então, de janeiro de 2016 a dezembro de 23 são 8 anos. Então, ele Espera teve... só um momento. A voz parou de sair aqui. Alô? Estão ouvindo? Alô? Estão ouvindo? Sim, agora sim. Nesse período de 8 anos, ocorreram 60 casos. Então, a prevalência é 60 dividido por 2.331, que dá 2,57%, ele arredondou lá para 2,6%. Isso é prevalência, só tem porcentagem, é o número de casos dividido pela população estudada. Aí ele diz que a incidência que foi 2,6, não, que foi 2,6 foi a prevalência. Então, esse termo está errado. Qual é a diferença de prevalência para incidência? Prevalência é número de casos ocorridos na amostra de estudo em porcentagem, tá? Divido quanto ocorreu, dividido pelo total estudado. Enquanto que incidência é o número de casos ocorridos em relação à quantidade padrão de casos, pode ser 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, a gente escolhe qual é a população padrão, e isso tudo por tempo. Então, são diferentes, incidência e prevalência. Prevalência é porcentagem, incidência tem 3 componentes: número de casos por 10.000 cirurgias, por exemplo, por ano. Isso seria incidência. Então, no presente estudo, nós tivemos 60 casos em 8 anos, a prevalência foi 2,6%, mas e a incidência? A incidência seria, fazendo essas transformações aqui, se eu tive 60 casos em 2.331, em 10.000 teria X, né? E isso tudo dividido por 8, para ter a incidência anual. Fazendo essas contas, vai dar 258 casos ocorreriam em 8 anos, se fossem operados 10.000 pessoas. Então, fazendo as transformações, a incidência de paralisia diafragmática desse estudo foi de 32 casos para cada 10.000 operações por ano. Então, esse é o número correto da incidência. 32 casos por 10.000 operações por ano. Isso equivale a 2,6%. Na ilustração, ele usa gráfico de linha correto para isso, porque ele está vendo a evolução ao longo do tempo. Então, ao longo dos anos,
quando você tem uma evolução de casos ao longo do tempo, a junção desse gráfico é feita por linhas, não colunas, barras, pizza, nada disso. É o gráfico de linha, então está correto. Eu achei curioso ele falar que a ocorrência de paralisia diafragmática é bem mais comum do lado esquerdo, e ele ilustra com o caso do lado direito, né? Então, mas 61,7%, segundo ele, ocorrem do lado esquerdo. E aqui tem uma ilustração bem interessante, bem bonita, mostrando o diafragma bem elevado aqui, reduzindo o espaço útil do pulmão, né? Dificultando certamente a respiração. Então, resumindo, em fortalezas e fragilidades, eu achei que o estudo tem bastante fortaleza por chamar a atenção de um evento bastante prevalente, né? Quase 3% das operações, é bastante. E uma morbidade relativamente prejudicial para o paciente, né? Além de aumentar o tempo de internação, o tempo de UTI, etc. Então, chamar atenção para isso é muito importante. Algumas fragilidades na parte metodológica, em termos dos conceitos, né? Prevalência e incidência, mas não prejudicam fortemente o trabalho. Mas é importante que a gente tenha conhecimento sobre isso. Então, agradeço a oportunidade, fico à disposição